Olá, gente! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live do Estudando no Exterior. E hoje a gente vai conversar com a Marcela sobre intercâmbio em Dublin. Olá! Olá, gente! Bom dia! Quem tiver dúvidas sobre fazer o intercâmbio de idiomas, ter uma experiência em Dublin, não deixem de colocar aqui as perguntinhas aí embaixo, que a gente vai estar respondendo ao longo da live, tá, gente? Deixa eu colocar aqui, ó. Já vou chamar a Marcela para entrar na live. Vamos lá. Bom dia, Ingrid. Bom dia, Paulo. Marcela já está entrando. Espero que minha internet colabore hoje. Gente, quem tiver perguntinhas, tá? Podem ir mandando aqui na caixinha ou nos comentários. Já vamos começar. Deixa eu ver aqui. Que a internet já não está colaborando. Marcela, já estou lhe chamando aqui. Olá! Agora foi! Oi! Agora sim, eu tava te enviando a solicitação, mas não tava aparecendo aqui pra mim. E eu tava tentando aí lhe enviar também, então acho que foi esse o problema, os duas ao mesmo tempo. Sim, acho que foi. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certo aqui, graças a Deus. Ai, Tá um sol. Você que tá em ótimo. Dublin também? Não, eu estou Já tá no no Brasil Brasil. no momento. Ah, tá um sol. Nossa Que Senhora. também. Que não é de se estranhar, que é sempre sol na minha cidade, muito quente. Ai, que delícia. Então, Marcela, comece se apresentando então para o pessoal. Tá Quem bom, não me vamos lá. conhece. Eu que normalmente ministro as lives, né, no meu perfil, é muito Agora tá ao É contrário. diferente ser convidada, mas vamos lá. Meu nome é Marcela, tenho 25 anos, estou estudando aqui na Irlanda já fazem 2 anos, né? Agora o meu intercâmbio foi estendido, então estou fazendo aqui intercâmbio. Trabalho como consultora também de intercâmbio Uhum. e dou aí todo o apoio a estudantes, a pessoas que querem estudar fora, né? E Dublin foi, assim, minha primeira escolha, primeiro porque era muito barato fazer intercâmbio aqui. E Boa. sim, e também porque era o mais fácil, né? E a gente podia trabalhar. Então falei, vou direto para Dublin, que os outros não têm a opção de trabalhar também. Então eu escolhi Dublin por esse motivo e me apaixonei por essa cidade, pela Nossa. Irlandinha. E sou apaixonada, não queria ir embora, então vou tentar fazer faculdade, vou tentar ir ficando, né? Fazer alguma pós-graduação ou até mesmo uma graduação para conseguir continuar morando aqui na Irlanda. Ai, bom. Resumindo, é Nossa. isso. Nossa. Só ler aqui os comentários do Daniel, só de Mossoró é inconfundível. Pois é, gente. Pra quem não sabe, eu sou de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, e realmente aqui é muito quente. Então, só o tempo todo. Olha, eu não Bom, aguentaria. sério? Não, Ainda eu já mais tô em Dublin. suando. E olha Dublin que chove direto, né? Isso, o clima aí é bem... que frio, sim. Ai, adoro. Eu prefiro o frio também, Ai, bem melhor. né? Então, Marcela, me conta mais aí como foi que inicialmente você escolheu Dublin para fazer esse intercâmbio? Como foi assim que você chegou é Dublin mesmo porque é mais barato, mas como você iniciou essa pesquisa? Tá.
Eu sou formada em gestão de recursos humanos, né? E meu sonho é ser psicóloga, então eu fazia psicologia lá no Brasil. Só que aí eu percebi que para pagar a faculdade eu precisava ganhar mais, né? E para ganhar mais eu precisava do inglês. Então foi em Hum, 2014, é sempre assim, né? Sempre para a é, gente evoluir no trabalho, a gente vai precisar sempre do inglês ou do espanhol para de crescer outra língua, né? na Sem dúvida. carreira. E aí eu percebi, né, que faltava o inglês. Então comecei a pesquisar em 2014 sobre intercâmbio, mas até então era sobre intercâmbio de um mês, que era também o custo é bem abaixo, né, do Sim. intercâmbio de 8 meses. Então, eu comecei a pesquisar sobre o intercâmbio de um mês e fui pesquisando de pouquinho em pouquinho sobre esse intercâmbio lá em 2014. Só que até então eu namorava há muito tempo e eu falei, ai, não sei se eu quero deixar meu namorado aqui, não sei se eu quero Entendo. realmente ir. E fui deixando o intercâmbio para depois. Para depois, né? Sim, só que todos os orçamentos que eu tinha cotado com várias agências, escolas, pesquisado já, né, sobre alguns lugares, na verdade só sobre Dublin, que era o mais barato ainda para vir. E aí eu deixei tudo isso guardado. E aí foi que quando eu terminei o namoro, eu falei, olha, Agora é acho que a agora hora. eu posso ir. E aí eu comecei a realmente pesquisar, isso em 2016. Aí eu falei, agora vou fechar, porque até então, em 2014, eu pensei, vou ir guardando um dinheirinho para pagar esse curso à vista, né? Que sairia, mas eu achava que sairia mais barato. Só que Sim. aí, quando eu fui cotar em 2016 de novo, os valores já haviam aumentado muito. Aí eu falei, Nossa. gente, o que aconteceu, né? Mesmo pagando à vista, e eu não tinha conseguido juntar dinheiro, porque a gente sempre fica naquela ilusão, vou juntar dinheiro, Mas e aparece uma coisa e outra para gastar, sempre, entendo. sempre, sempre aparecia qualquer coisa e eu gastava esse dinheiro. E aí eu falei, bom, quer saber? Eu vou numa agência, vou fechar, vou pagar parcelado, porque pelo menos com dívida eu sei que eu vou pagar, típico de brasileiro, né? A dívida eu sei Sim. que eu vou pagar, mas guardar dinheiro a gente nunca guarda. E aí Isso. foi que quando eu comecei a pagar parcelando por mês, eu fechei, né, o curso e aí fechei para 2 anos para frente. Aí nesse Hum. meio tempo ainda voltei com um namorado, mas depois E acabei separando de vez e acabou falei, é terminando hora. mesmo e Sim, é indo. hora de embarcar para Irlanda. É. E eu também, nesse mesmo tempo, eu fui desligada da empresa que eu trabalhava. Então eu E falei, parece que foi um sinal, assim, sabe? Tudo que me prendia no Brasil eu fui me desprendendo, né? Então eu falei, sim, acho que agora é a hora de ir é o para momento. Irlanda. E aí Nossa. antecipei o meu intercâmbio, que eu tinha planejado para 2 anos. Isso aconteceu com 1 ano e 5 meses, mais ou menos. E aí antecipei e vim em abril de 2018. Sim. Só abrindo aqui a caixinha de perguntas. Hum. Estão perguntando do intercâmbio, né? É em inglês, né? Seu intercâmbio, Isso, o né? intercâmbio que eu fiz foi o intercâmbio de inglês e aqui na Irlanda é permitido trabalhar e estudar. Então, o estudante pode trabalhar 20 horas semanais. Ótimo. Vamos entrar em detalhes nisso. Deixa eu abrir a outra perguntinha sobre o Bora. valor médio do intercâmbio em Dublin. E a pessoa quer muito fazer intercâmbio. O que é que você aconselha? Quando eu vim há 2 anos atrás, eu gastei 30 mil reais, né? Hoje em dia, com o euro um pouquinho mais alto e também as coisas elas vão aumentando, a galera vai gastar em torno dos 42 mil reais com a escola mais básica. Então, lembrando, esse valor é sempre com a escola mais básica, que é o que eu não indico, Isso porque seria, eu vim com uma isso escola seria para muito quanto barata. tempo? Para Isso oito seria para quanto meses. tempo? 8 Para o meses, intercâmbio. 40 mil. Isso, para o intercâmbio que você pode trabalhar. Então, você pode trabalhar e estudar. Dá mais ou menos essa média de valores. E a dica que eu até dou para a galera que quer economizar, né, para fazer intercâmbio, é o quanto antes você fechar, mais barato você vai pagar. Porque as escolas, elas têm o reajuste anual. E esse reajuste anual aumenta em uma média de 10% dos valores, Uhum. né? E se você tiver o dinheiro para pagar à vista, você pode até ganhar um desconto de 5%. Só que mesmo assim você ainda paga mais caro, né? Então, o quanto antes vocês pagarem, fecharem o curso, vocês fecham aquele valor no contrato e aquilo não muda mais. Então, essa é uma Ah, dica para vocês
Porque Pronto, se eu se eu soubesse, eu quiser tinha fechado fazer, até em 2014, né? Que foi muito mais barato. no caso, se eu quiser fazer o intercâmbio em 2022 e eu quiser fechar hoje, eu fecho no valor de hoje, eu não vou ter nenhum ajuste daqui para lá. É isso? Não, tem a variação cambial, né? Que é por Sim. conta do euro. Até mesmo a galera fica com medo de fechar agora, porque o euro tá nas alturas. Só que a variação cambial né, depende da tua perspectiva, né? Então, se você acreditar que o euro vai diminuir, a variação cambial ajuda em muito, porque você pode Sim. fechar hoje com o euro nessa altura que ele tá. Só que lá na frente, quando você for realmente realizar o teu intercâmbio, o euro pode ter diminuído, então a agência tem que te devolver o valor que você pagou daquele euro do contrato. Então a variação cambial é bom Nossa. por isso. Mas aí se aumentar, Aí eu você teria que paga a pagar? diferença. Sim, Ah, também tem isso. tem. Aí Nossa. depende muito da perspectiva. Tem alguns alunos que preferem fechar com juros, né, no contrato com a escola. Então você paga 10% de juros em cima do contrato, porque aí dá mais ou menos essa coisa de variação cambial. Entendi. Deixa Que eu o ver aqui euro oscila muito, né? a outra pergunta. Porque você falou que tem a possibilidade de trabalho, né? Isso. E com esses Isso. trabalhos, você consegue retornar esse valor que você gastou? Como é que funciona? Mais ou menos. Então, depende. 8 meses não, né? Não dá para você recuperar esse valor, porque o aluno ele só pode trabalhar 20 horas semanais ou 40 horas semanais no verão, quando você tiver de férias da escola. Então, são praticamente só 2 meses que você trabalha 40 horas semanais. Você trabalhando 20 horas semanais, dá em torno de uns 850 euros por mês. Sim. Então, dá mais ou menos essa faixa de valor de 800 a 850. Mas quando você trabalha as 40 horas, você consegue juntar mais. Mas, sim. A única questão que não dá para juntar, porque o valor é muito alto, né? A comida é muito barata, mas o aluguel é a parte Não, mais cara daqui da Irlanda. Então, já ouvi falar. sim, o aluguel ele custa aí na média uns 400, 450. Você dividir no quarto com outras pessoas. Sim, não seria dividir apartamento, seria dividir o quarto. O quarto. Sim, você divide o apartamento, por exemplo, eu moro aqui no centro de Dublin, numa das ruas principais aqui, e eu divido um apartamento com 4 pessoas. Eu pago 400 euros. Então é mais ou menos nessa faixa. Entendi. Deixa eu ver aqui outra pergunta que tinha aparecido aqui nos Vamos lá, comentários. gente, podem perguntando. Marcela, como está a questão das escolas aí com a quarentena? Vi muitas agências falindo antes mesmo desse problema. Você recomendaria fechar direto com a escola? Sempre tem o medo de golpe. Sim, ó, esse é o meu grande medo também para proteger os alunos até. Então, mesmo eu trabalhando em uma agência, eu trabalho na agência Viajar Mais, eu sempre falo para os alunos checar todas as documentações de agências e principalmente de escolas, porque não é só agências que vão falir. As escolas também estão falindo. Semana retrasada, a gente teve uma escola grande aqui em Dublin que faliu. Eu não posso falar nome porque Não, tudo era bem. muito grande, mas teve uma escola que faliu. A sorte dos alunos é que eles têm um seguro governamental. Então, todos os alunos que faziam parte dessa escola, eles vão ser transferidos para uma outra escola quando as aulas voltarem ao normal. Então, uma coisa que eu sempre falo para a galera é assim: suspeita muito se o valor estiver muito baixo. Suspeita muito se estiver dando muitas promoções e pesquisa todos os documentos na Receita Federal, CNPJ, os programas sociais que a empresa faz também é muito importante pesquisar sobre o teu consultor também. Eu acho que consultor é muita identificação. Eu falo muito isso pra galera, né? Você precisa se identificar. Eu sou uma consultora, eu sei que eu sou muito boa no meu trabalho, mas você precisa se identificar comigo, né? Você precisa ver que eu tô aqui para te ajudar de fato, não só para vender um curso. Eu Eu acho que sempre isso é falo isso importante. pra galera. Muito Sim, é bom. que você vai ter uma amiga morando no exterior, né, para te ajudar de Sim, fato. mas E e sobre essa parte de é, consultoria, você continua auxiliando o estudante também quando ele chega em Dublin? Ou seria só antes para vender o curso? Como é não, o que eu... também quando ele chega em Dublin. A minha parte também é o pós-venda quando ele vem para Dublin, que eu tô aqui em Dublin, né? Então normalmente a gente recepciona os clientes, faz o walking tour, vai tomar um café, às vezes toma uma cerveja.
apresentar o Isso é Temple bom. Bar. Então, o bom também é que eu sempre falo pra galera, como eu tenho o Instagram e o Instagram tá crescendo cada vez mais, eu sempre ajudo um cliente, por exemplo, se deu 3 meses e aquele meu cliente não conseguiu um emprego, eu sempre pergunto para os meus amigos, alguém sabe de alguma vaga, onde eu posso pedir para a pessoa mandar o currículo. Então, sempre ajudo com acomodação, emprego. Não é um trabalho da agência, tá? Sim. As pessoas precisam sempre saber disso. Não, as escolas, principalmente a maioria das escolas aqui, ainda não tem um suporte brasileiro. Então, fechar com a escola, você precisa pelo menos saber o inglês para conversar burocraticamente com a escola, né? E saber que a escola não vai te dar essa assessoria, porque as escolas, elas justamente têm parceria com as agências, porque elas não têm esse suporte. Entendi. Então, eles preferem fazer parceria com as agências, pagar uma comissão pra gente, do que fazer o aluno fechar com eles e eles não conseguirem dar esse suporte e deixar os alunos perdidos. Então, quando você fecha diretamente com a agência ou com a escola, você só tem o curso incluso e aí todo o resto você tem que ir atrás Fazer sozinho, por sem conta. nenhum Isso, suporte. Entendi. exatamente. Deixa eu ver E nem aqui, sempre chegaram algumas. é um valor a menor, assim. Antigamente, há 2 anos atrás, quando eu fechei meu curso, eu vim por agência, porque como é minha primeira viagem internacional, eu falei, eu não ia saber, não falava nada de inglês, falava zero de inglês. Então, falei, preciso fechar com alguém que vai me ajudar a chegar naquele país com Sim, tudo certo, né? bom. E por isso que eu escolhi a agência. Mas há 2 anos atrás as escolas eram mais baratas do que as agências. Porém, hoje em dia não mais, porque senão as agências abriram um protesto e falaram, tipo, não vale a pena a gente continuar aqui para ajudar vocês, sendo que vocês estão vendendo um curso mais barato do que a gente. Então, Faz hoje em todo dia as sentido. É, escolas fazem essa troca de serviço pagando a comissão das agências. bom. Muito bom. E vamos ler aqui as perguntinhas. Lari, qual o melhor lugar para se morar? No centro ou mais distante? Então, depende muito do perfil do aluno. Porque, assim, eu gosto muito de analisar o perfil. Eu converso com os alunos, eu fico perguntando um monte de coisa. Tem uns alunos que até se enchem de mim lá no WhatsApp, que eu saio enchendo os alunos de pergunta. Mas, assim, depende muito. Por exemplo, depende do perfil mesmo. Eu sempre trabalhei aqui no centro, sempre morei nessa casa desde que eu cheguei na Irlanda. Eu saí para ser au pair e voltei de novo para a mesma vaga. Então, é muito engraçado. Deu certinho os tempos. Ai, que Mas legal. assim, eu sempre morei aqui no centro. Uma coisa que as pessoas precisam pensar é que no centro as casas são mais caras e não tem uma qualidade no quarto na casa, porque é centro. A mesma coisa centro de São Paulo, centro de grandes cidades, é da mesma forma. Quando você mora mais afastado, você consegue, então, ter um quarto, talvez para você, pagando o mesmo preço que você paga no No centro. centro. Só que aí você tem que pagar o ônibus, né? Aí Porque já você aumenta mora a questão do afastado. transporte. Isso, e aí você pode morar, por exemplo, a 30 minutos, a 40 minutos mais longe, e aí você tem que pesar o que é melhor para você. Entende? Mas depende No meu, muito. no meu caso, em Padova, na Itália, eu preferi morar no centro, porque era mais perto da universidade, então eu não gasto com transporte, eu ando só a pé. Então, Uhum. eu pago um pouco a mais pelo quarto, mas eu acabo diminuindo a questão do transporte. Então, eu acho que isso é algo que a pessoa tem que pesar, o que é mais importante, mais Sim, viável, exato. né? Sim. A Priscila que perguntou, qual o investimento para fazer o intercâmbio de um ano? De um ano você consegue só na Austrália. Aqui na Irlanda, o intercâmbio ele funciona de 8 em 8 meses. Então, você Ah, vem a primeira vez, o máximo que você pode comprar é 8 meses, né? O mínimo você pode comprar de 3 semanas. Então, depende do tempo disponível, mas você só pode trabalhar se você comprar o intercâmbio de 6 meses, que é o de 8 meses. Então, você compra um tá. intercâmbio de 6 meses estudando e você ganha mais 2 meses pelo governo, para você ficar de férias aqui no país. Você ganha 2 meses de visto. E aí, nesses 2 meses é o que você pode trabalhar à vontade. Que é o de Que é 40 muito bom. horas. Que Isso. é a E aí parte que você pode depois. trabalhar 40 horas. Isso, aí você pode trabalhar as 40. E aí depois você pode renovar mais 2 vezes de 8 meses, que dá um total de 2 anos com curso de inglês. Caso queira ficar aqui na Irlanda, aí precisa ver
é a questão, ou por um acaso, se ganhar o visto de trabalho, né? Porque já ocorreu, já conheci brasileiros que ganharam visto de trabalho. Boa. É difícil, mas não é impossível. Mas é possível. Ou você vai conhecer o amor da sua vida e casar com algum Tem sempre essa europeu, ou possibilidade. algum brasileiro que tem passaporte italiano, alguma coisa assim. Ou você vai fazer faculdade. Então, você tem essas Entendi. 3 opções de continuar. E no caso da renovação, você precisa voltar para o Brasil para tirar outro visto ou você pede daí mesmo a renovação? Não, Depois de você 8 pode meses? pedir daqui mesmo. Você tem Então que, já pode assim que pedir. finalizar o teu visto, aí você precisa já solicitar o próximo. Você não pode ficar muito tempo sem solicitar o visto. Sim. Então, você pode solicitar a renovação por mais 2 vezes, no caso. Isso, 8, 8 e 8. Boa. isso. Interessante. Tá. A Luísa pediu só para repetir a questão do valor que você investiu, que ela perdeu essa parte. Eu vou falar mais ou menos dos valores hoje, porque senão a galera vai ficar buscando os valores antigos e já não existe mais. Antigo. Mas, por exemplo, uma das escolas mais baratas custa numa faixa de 13 mil reais. Lembrando que são 6 meses de cursos com seguro governamental incluso, uma semana de acomodação e materiais e a matrícula. Então, esse valor são com todas essas coisas inclusas. Certo. A passagem eu gastei na época, acho que foi 2.500, 3.000 mais ou menos. Hoje em dia tá na faixa dos 3.500, porque para entrar em Dublin, além da carta da escola, você precisa de uma passagem de volta para o Brasil daqui 8 meses. Sério? Então, aí tá o segredo. Se você falar que você quer vir e quer renovar, eles não vão deixar entrar se você não tiver a passagem de 8 meses. Por mais que você vai ficar aqui e renovar, você precisa ter essa passagem de 8 meses para voltar para o Brasil daqui 8 meses. Mas, por exemplo, você chegou com 6 meses, você falou, quero ficar e renovar mais uma vez. Você liga na operadora, né, da passagem aérea e remarca, joga a tua passagem para frente. Isso. Ah, interessante. Boa dica, viu, gente? Presta atenção nisso. Não percam os prazos da passagem, porque eu perdi uma passagem. Nossa, não acredito. Sim. Ai. Tá, deixa eu ver aqui outras perguntas. A Luísa também perguntando: quais os empregos mais comuns para os estudantes estrangeiros? Boa pergunta. Como eu cheguei com 0 de inglês, eu falava nada, assim, só sabia cores, números e pouquíssimas coisas, assim, do vocabulário que a gente aprende como criança, assim. E eu cheguei com 0 de inglês, então, assim, quando a gente chega com 0 ou com inglês básico, a gente não consegue se comunicar, que é o básico, né, de você procurar um emprego, de você trabalhar. Quando eu comecei o meu trabalho, eu comecei como cleaner de uma acomodação estudantil. Então, trabalhava para brasileiros. Era uma acomodação estudantil de uma agência. E lá ficavam os brasileiros que vinha por essa agência. Então, eu limpava lá para eles. Eu tinha 0 de inglês na época. Como eu trabalhava também só com brasileiro e eu tinha pegado uma das escolas mais baratas de Dublin, eu quase não aprendi o inglês de fato na minha primeira renovação, porque eu ficava muito no trabalho com brasileiro, eu morava com brasileiros e na minha escola só tinha brasileiros. O básico do básico eu peguei, né? Mas os empregos mais comuns são cleaner, que fala menos o inglês. Muitos restaurantes contratam kitchen porter, que é lavador de pratos, né? Então você fica na pia, você não fala quase o inglês, só fica ali lavando o prato. Tem entregadores, né? Entregadores de comida, entregadores de pizza, são os drivers de bicicleta, né? Eles fazem as entregas de bicicletas. Eu fui au pair também, mesmo com inglês básico. Então, eu me cadastrei em alguns sites. Meu au pair foi indicação, mas eu também dou dicas lá no perfil de sites de au pair, que a galera pode se cadastrar e perguntar para as famílias, porque tem algumas famílias que aceitam brasileiras, pessoas que falam com inglês básico. Às vezes E são no até caso do seu, bebês. no caso do seu au pair, foi em Dublin mesmo? Foi em Dublin. Eu mudei para morar com a família, então morei 8 meses com a família lá.
cheguei com inglês básico e saí já com inglês no intermediário. Porque você falava o dia inteiro, né, inglês. Sim. Ah, que bom. Eu acho que isso é uma boa experiência, né? Até para aprimorar o inglês também. A questão do Sim, au pair. muito. Eu Gente, indico super. uma dica que eu acho importante até passar para as pessoas, se você tem o interesse de aprender mesmo inglês, quando você for fazer um intercâmbio, não se envolva só com brasileiros, porque isso acaba não ajudando. Atrapalha mais do que ajuda, né, o intercâmbio? Sem Sim, dúvida. exatamente. Eu sempre falo assim que no início do teu intercâmbio é muito bom você chegar para qualquer lugar que você quiser fazer intercâmbio, pesquisar no Facebook, tem vários grupos, brasileiros na Irlanda, brasileiros em Dublin, brasileiros em Cork, brasileiros na Austrália e na Itália. Então, no momento que você chegar no país estrangeiro, falando o idioma básico, é super importante você procurar esses grupos para você ter pelo menos amigos, né? Pessoas ali que você pode pedir ajuda para te salvar em algum momento. Porque essas pessoas que vão te ajudar a arrumar emprego, arrumar acomodação. Mas depois é super importante também na escola você fazer amizade com outras pessoas, outras nacionalidades, justamente para você focar ali no idioma que você quer aprender. Justamente, até porque você fez um investimento, né? Você pagou caro por isso. Sim. E voltar para o Brasil sem saber o inglês, né? Não compensa. Sim. Tem outra perguntinha aqui, eu não sei se você sabe responder, mas geralmente os voos para a Irlanda têm escala nos Estados Unidos. E aí, nesse caso, precisaria de visto para os Estados Unidos? Sim, precisa. Para fazer a escala nos Estados Unidos, precisa tirar o visto. Precisa de Entendi. uma autorização de visto. Na verdade, não eu esqueci o nome, mas não é exatamente um visto que você pode descer. Tipo, você pode sair do aeroporto. É um visto para você entrar no aeroporto. Tem um outro nome que eu esqueci. Sim. Beleza. Deixa eu ver aqui outras perguntas dos comentários. Tem a Pri aqui, acostumei a ver a Mari fazendo live na Beliche. Agora estou estranhando. É que eu sempre faço live na Beliche, mas o meu flatmate tá dormindo agora. Aí Ah, eu vim pra tá. sala. Deixa eu ver aqui. Estão perguntando na questão da pós ou de uma graduação. Como é que faz e qual seria o custo médio, caso você tenha noção? Tá, para fazer uma pós ou uma graduação aqui na Irlanda, você precisa ter um nível de inglês muito bom. Então, do nível intermediário para o avançado, precisa ter um teste. Então, ou Cambridge ou Sim. IELTS, para você poder ter as notas suficientes para entrar na faculdade. E você vai fazer uma prova de inglês na faculdade, além do vestibular. Então, e aí depende. Os valores da faculdade, eles variam, porque assim, como eu sou brasileira e eu não tenho passaporte europeu. Então, para mim, é um valor para não europeu, mas se eu já tivesse um passaporte, eu pagaria um valor menor. Como eu sou não europeia, infelizmente, eu Entendo. as faculdades custam em torno de 5 mil, a mais barata, 5 mil euros anual. E acho que vai até, sei lá quanto. Eu sei que o curso que eu queria Depende fazer, muito, né? o curso de marketing, ele é 6 mil euros. Sim. Mas aí você Qual seria a precisa ter. universidade? Eu ia fazer na Independent College. Eu tô ainda Aí, vendo Dublin essa mesmo? possibilidade. Aham, sim. É que precisa Sim. passar no vestibular, né, da faculdade. Mas, Além da prova de inglês. entendi. E no caso do vestibular, seria para quem quer graduação, né? No caso da pós, eu acredito que não tenha nenhum teste, não. Seria só proficiência no inglês, imagino. Eu acredito que sim. Você só tem que apresentar todos os documentos da graduação traduzidos, né? Traduzidos. Sim. Inclusive, gente, para quem não sabe, tem uma bolsa do governo da Irlanda que eu acho que os prazos se encerraram recentemente, mas todo ano tem, para quem quer estudar um mestrado na Irlanda. Então, quem tiver interesse, vale a pena pesquisar. Eu não lembro exatamente o nome, mas a sigla é HEA, que é a bolsa do governo irlandês, tá, gente? Então, Olha, não sabia. se Muito tiver bom. interesse, sim, tem. Só não sei exatamente quais são os requisitos que eles avaliam, mas tem essa possibilidade. Vou pesquisar, Deixa eu... inclusive. Pronto, dá uma olhada.
Sim, a Pri tá perguntando como é o tratamento em geral dos patrões com os funcionários. Olha, eu acho que eu sempre tive sorte, mas a maioria, né? No meu ponto de vista, isso é a minha experiência, a Marcela falando. Eu acho que eles são pacientes e eles te ajudam muito. Eu sempre gosto de falar que, assim, aqui na Irlanda, quem não tem o inglês, mas se você falar para a pessoa, se você não tem a experiência, opa, mas se você falar que você tem força de vontade de fazer aquele trabalho, então, por exemplo, fiz um curso de barista, né? Eu fiz aqui, e aí vamos supor que eu vou procurar um emprego de barista, mas eu nunca trabalhei na área, mas eu tenho curso e sei mais ou menos como que funciona. Se eu chegar para fazer uma entrevista e falar isso pro irlandês, olha, fiz o curso de barista, nunca trabalhei, mas eu tenho muito interesse de trabalhar e de ficar aqui e de provar, né, que sou capaz e tal. Eles super gostam disso, assim, de pessoas que realmente fazem acontecer. E eles gostam de brasileiros porque a gente trabalha árduo, né? A gente trabalha bastante. Sim. E a gente gosta de trabalhar. E a gente trabalha feliz, né? Porque a gente tá ganhando em euro. Então, Sim, eles gostam tem tudo isso bastante. também. Sim. Então, eles gostam bastante, assim. A maioria... Eu sempre tive boas experiências. Bom. Claro que Ó, tem gente, um ou outro, mas a maioria são bons. eu acho também que é uma coisa muito relativa, né? Que depende da pessoa. Sim. Ó, só para atualizar vocês aí, o Bruno já me adiantou que o nome da bolsa é Government of Ireland Scholarship, tá, gente? Então, quem tiver interesse, pesquisa lá. A Luísa, o sotaque irlandês é difícil de entender no início? Eita. Poxa! Muito, muito. É muito difícil. A gente Sério? sempre faz piadinhas que eles estão com batata na boca, com ovo na boca. Nossa! Porque eles literalmente falam muito assim, fechado, sabe? Eles não abrem a boca pra falar. E é muito difícil. Tipo, a gente aprende, na verdade, no Brasil, a gente aprende muito o sotaque americano, né? Assistindo filme, a gente assiste muito o sotaque americano. Então, por exemplo, tem algumas palavras, por exemplo, water, a gente fala water. Aqui eles falam water. Botar. Water. Better, a gente fala better, né? Nos Estados Unidos. Aqui eles falam better. Então, É mais tipo, puxado pro britânico, né? sim. Só que põe um britânico, ainda põe um ovo na boca. E é bem mais difícil de entender. Muitas vezes, até Nossa. morando 2 anos aqui, às vezes eu não entendo o que eles falam, não. Peraí, Eu tenho que calma, pedir pra deixa eu repetir. conversar. Pode falar Imagina. novamente, por favor, que eu não entendi. Mas eles repetem, assim. A maioria são bonzinhos. Ah, entendi. Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Podem ir perguntando, galera. Gente, tem várias coisas aqui nos comentários. Deixa eu ver se eu consigo ler tudo. Tá. Perguntaram do site de Au Pair. Como foi que você encontrou o Au Pair? O meu foi indicação, né? Aqui na Irlanda funciona muito indicação. Então, se tem algum amigo, até mesmo na escola, eu sempre falo pra galera: começou o primeiro dia de aula, já leva um chocolate pra todo mundo da sala. Faz amizade, porque essas amizades vão te gerar bons frutos. Então, principalmente na escola, você fazendo muita amizade ali. Então, tem um que trabalha em um lugar, tem outro que trabalha em outro lugar, e aí tem outro que fala. Ai, Má, tem um trabalho em tal lugar, você quer, não sei o quê. Então, isso vai ajudando bastante a arrumar um emprego no início. Gente, já ressalto que o network é importante em qualquer lugar que Para você for. tudo. Não só na Irlanda, mas até se você vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, vai fazer uma graduação em outro país. Isso é muito relevante para conseguir estágio, para conseguir trabalho, para participar de eventos, tá? Então, para onde você for, construa sua rede de contatos. Muito importante. Então, outra pergunta aqui da Larissa foi se tem voo que não passa nos Estados Unidos. Sim, né? A maioria não passa. Tem alguns. Eu acho que depende da época do ano. Tem alguns que são mais baratos e que passam nos Estados Unidos, mas eu acho que depende da época do ano. Eu não sou especialista em voo, mas eu acho que é mais ou menos Entendo. isso. Sim, eu acredito que tem alguns também que parem na Europa e já ficaria mais fácil, mais perto, Sim. né? O mais difícil realmente é Londres. Eles são bem chatos na hora da imigração. Sério?
pedem todos os documentos. Por mais que você fale assim, I don't speak English, eles não querem saber, eles vão ficar falando Sério? até você tentar enrolar, tipo, alguma coisa. Então, Londres é um dos mais chatinhos, assim, pra passar mesmo. Nossa, quando eu fiz meu intercâmbio em Cambridge, que eu parei em Londres, nossa, foi tão tranquilo. Eles não foram Acho tão que chatos depende. assim, não. É, não sei, mas Nossa, faz um tempinho, hoje em né? dia, hoje em dia eles estão bem chatinhos. Mais rígidos, né? Tá. A Luana que perguntou, no curso de 8 meses, já foi possível ter um inglês ok? Que você consegue se comunicar e até fazer uma entrevista? Sim, sim. Eu tenho amigos que em 8 meses subiu para o nível avançado. Só que assim, ele tinha uma namorada coreana e então ele só falava inglês com ela. E ela também, ela estava no nível acima do dele. Então ela ensinava para ele conheceu ela aqui. Então ela ensinava para ele o inglês também. Então ele estudava na escola, em casa, eles moravam juntos. Passavam o dia inteiro juntos praticamente, né? Falando inglês. Então, ele já chegou no nível avançado em 8 meses. Sim, boa. Foi super rápido. A poli no mundo, acho que depende muito da dedicação de cada um, com certeza. Da Sim. dedicação e até mesmo das pessoas com quem você se envolve. Porque, no caso, né, Uhum. como a gente estava falando, se você estiver rodeado de brasileiros, só amigos brasileiros, você vai falar português o tempo todo e não vai ter o interesse de aprimorar o inglês. Mas se você se envolve com pessoas de outros países, isso vai, né, inclusive ajudar. Sim, exatamente. Eu falo sempre para os meus alunos, não façam que nem eu. Porque eu realmente, quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu fiquei muito naquela minha zona do conforto. Então, quero conhecer brasileiros, quero ir em festa brasileira. Você tem a Justamente. Dices, que é uma balada que tem a pint É. por 2 euros. Nunca, em nenhum lugar da Europa Nossa, tem pint por 2 euros. não. Então, assim, lá tem muito brasileiro e eu ia nas festas brasileiras, minha escola só tinha brasileiro, meu trabalho era brasileiro, morava com brasileiro, então eu tava no Brasil e na Europa, no meu mundinho Brasil e Europa. Depois dos 8 meses que eu falei, gente, passou 8 meses e cadê o inglês? Aí foi aí que eu falei, agora eu vou mudar totalmente. Aí eu fui morar com a família Irish e mudei totalmente, assim, Que alguns foi o ciclos de au pair, não amizades. foi? Eu mantive os meus amigos, claro, eu moro com eles hoje em dia também, né? Mas falei pra eles, gente, eu vou focar 100% em trabalho, acabou Boa. festa, vou estudar e morar com a família Irish. Então, isso ajudou muito. Acho que foi bom, né? Você teve tanto a parte mais de diversão e depois focou Sim, mesmo nos estudos, né? Muito bom. muito. Tá. Deixa eu ver aqui. A Luana, existe muitas escolas e agências. Tem alguma que você indica? Ah, eu indico eu. Eu indico eu. Eu trabalho na agência Viajar Mais, né? E eu sempre falo pra galera assim, vocês têm que pesquisar muito, muito. Por mais que eu me indico, sempre falo, pesquisem muito, porque eu sei, eu sempre falo pra galera assim, eu sou uma consultora e eu acho que informação nunca é demais. Então segue todo Concordo. mundo. Eu sei que você, mesmo seguindo outras consultoras, você vai voltar pra mim, porque eu sei que eu sou muito boa. Então pode seguir agências, Ela pode é seguir bem outras humilde, viu, consultoras, gente? sim. Que eu sei que você Adoro. volta. Pelo valor, pela qualidade. Então, quanto mais informação você tiver, é muito melhor para vocês. Ótimo. Escolas, Mas, falando de escolas, tem muitas. Então, assim, a agência que eu trabalho, a gente tem parceria com, acho que quase que a maioria das escolas aqui na Irlanda. Então, eu estou terminando uma especificação em coaching, que aí ajuda até mais a analisar melhor o perfil dos alunos. E o bom é que eu consigo analisar todos os perfis. Então, tem aluno que já tem a gramática, mas precisa ali do listening, do speaking. Então, tem algumas escolas que foca totalmente nisso, que quase não tem gramática. Tem já outras escolas que a primeira aula é gramática e a segunda aula é speaking. Então, depende muito do perfil do aluno, no caso. Mas tem várias escolas, cada uma com uma metodologia diferente. beleza. Deixa eu abrir as perguntinhas aqui. Estudante pode trabalhar em Dublin, como você falou, né? Pode. 20 horas. E durante Isso. as férias, 40 horas, não é 40. isso? E o salário Tô é muito bom. aprendendo. O salário é muito bom, viu, gente? Em torno de 850 euros por mês. E nas férias, né, mais que isso. Sim. Então, isso é muito bom.
Deixa eu ver aqui. Já que você tá aí há 2 anos, vai ter que voltar em breve. Eu não quero, por isso que eu vou tentar entrar na faculdade, né? Então, tô na prorrogação aí do visto e as aulas estão previstas aí para voltar em setembro ou fevereiro. Então, já estou providenciando aí todos os documentos para entrar na faculdade, se Deus quiser. E aí, no caso, você já pretende renovar seu visto daí mesmo, né? Sem voltar pro Sim, Brasil. você não precisa sair daqui. Você pode renovar aqui Boa. mesmo. Ah, já facilita, né? Com Uhum. certeza. Tá. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu sou angolano. Como posso fazer o intercâmbio com vocês? Legal. Teve vários angolanos que entraram em contato comigo, inclusive. A única questão da Angola, tem alguns outros países também, agora eu não me lembro, tem mais 2 países também, que a galera sempre entra em contato comigo. A única questão é que, como muda a regra, o primeiro passo é vocês irem até o consulado no teu país, né? Perguntar como que vai funcionar a questão de visto, porque isso muda bastante. Eu Hum, acredito que na Angola eles mudam, então só pode vir para passar 6 meses estudando. Então, precisa ir até o consulado e checar com o consulado como que vai funcionar, como que tá o contrato com a Irlanda, porque isso muda de ano em ano, né? Os contratos dos governos. Eu não sei falar o nome. sim, Presidencial, alguma coisa assim. tem que ver isso também. Sim. Tá. Outra pergunta que eu achei bem interessante da Bárbara: dá para ir morar na Irlanda sem visto e conseguir a permissão para estudar e morar aí? Ou precisa fazer todo o procedimento antes? Não. Tem muita gente que vem, né, que às vezes fala, eu vou fazer por conta própria, eu vou fazer quando eu chegar aí. Só que você chega aqui e aí você precisa arrumar um hostel, porque para você entrar no país você vai já precisar ter todos esses documentos. Quando você entra no país, eles te dão um visto de 3 meses, então você pode ficar como Que é turista. o de turismo. Isso. E aí, depois disso, se você quiser renovar para fazer um curso, você precisa sair do país e voltar novamente. Então, todo esse investimento que você fez de vir como turista, e você vai precisar da passagem de volta, né, para o Brasil. É a mesma Sim. documentação. A partir do momento que você saiu, você precisa da mesma documentação. Então, tu gasta um dinheiro a mais do que vir a primeira vez como intercambista. Então é melhor preparar tudo antes, né? Tem Sim, mais segurança e já você vai vem com gastar tudo menos. pronto, sim. Tu Boa. gasta, se eu não me engano, uns 6, 7 mil a menos. Ó. Viu, gente? Então faça todo o procedimento Sim. direitinho antes. Vai facilitar a sua vida. O Vitinho aqui tá perguntando, em média, qual foi o custo do seu intercâmbio? Então, você tem noção assim de quanto você gastou no geral? Eu acho que no geral foi 35 mil reais mesmo. Sim. E hoje, como você disse, né, esse valor já está atualizado. Sim, hoje em dia vai gastar uns 45 mil reais. Uma média. Mas vale a pena, viu? Vale muito. Nossa, cada investimento. Assim, se eu tivesse juntado todo o dinheiro que eu ganhei desde quando eu comecei a trabalhar aqui em Dublin, eu já teria pagado isso e sobrado ainda dinheiro, né? Esse investimento. Mas eu escolhi gastar com viagens e restaurantes Cada um faz suas e comer. escolhas, né? Não, mas eu acho que assim, você tá na Europa, você tem que aproveitar esse momento. Tem que Muito. viajar também, curtir. Não, Só super para vocês terem concordo. uma noção como que funciona. Um café da Starbucks custa em torno aí de 5, 6 euros, né? O grandão. E uma viagem da Ryanair, quando tá na promoção, custa 5 euros. Para você ir para Então, qualquer né, lugar. gente? É o Eu acho custo que de é um também café. Eu acho que é também você saber com que gastar, né? Ou você prioriza a comida, ou você prioriza Sim, viajar. Eu prefiro priorizar viajar, né? E comer coisas mais baratas. sim. Depende muito do teu foco. Você precisa manter o foco, né? Eu já conheci amigos que vieram, Boa. trabalharam aqui, voltaram para o Brasil e compraram apartamento. Tá Então, vendo, depende gente? muito, sim, depende muito do teu foco. Do que você quer fazer. Realmente. Sim. A Luísa aqui. Eu tenho uma amiga que pagou todo o intercâmbio para Austrália e no final era golpe. Perdeu todo o dinheiro. Como não cair nesses golpes? Só Meu pergunta. Deus. Sim, tem que tomar Gente. muito cuidado.
Meu, a principal coisa, assim, eu fico muito brava, sabe? Porque é muito complicado, a galera acaba generalizando as agências, né? A gente acaba generalizando, a gente é ser humano, não tô culpando ninguém. Mas, assim, quando uma empresa fale de qualquer tipo de ramo, né, empresarial, a gente acaba ficando meio receoso com aquela parte, né? Então, por exemplo, teve gente que fez casamentos, eu trabalhei em buffet e nossa, o que eu ouvia de golpe de buffet, de casamentos, né? Quando a pessoa ia, não tinha mais o buffet, tipo, pagou 20 mil reais numa festa de casamento, quando a pessoa ia lá, não tinha. Então, a mesma coisa, infelizmente, acontece com as agências. Então, a primeira coisa que vocês precisam é pedir a documentação. Toda agência precisa ter o cadastro registrado no Brasil, CNPJ, e toda agência, todo ano, elas recebem um documento da Receita Federal que é pago as taxas governamentais. Então, toda agência pode disponibilizar esse tipo de documento. Nós da agência Viajar Mais, nós nos juntamos com outras agências aqui da Irlanda e nós estamos criando um projeto que chama Mercado de Respeito, para mostrar para as pessoas, né, que nós somos um mercado de respeito e quais as formas das pessoas não caírem em outros golpes. Porque a gente não pode denunciar algumas agências que a gente duvida. Sim. Mas a gente pode unir todas aquelas que realmente são verdadeiras, que vai comprovar todos os documentos para um sindicato e mostrar quais estão ali com a gente e quais estão fora. Então, as que estão fora, vocês têm que duvidar ali, vocês têm que ficar com o pezinho atrás. E fazer Tomar e muito cuidado. procurar, né? Sim. Toda essa documentação, muito importante pesquisar e até mesmo ir atrás de pessoas que já fecharam com a agência e perguntar também qual foi a opinião delas, o que elas acharam, se deu tudo certo. Sim, exatamente. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo pra galera é: nunca olhe a avaliação do Facebook, do Instagram. Porque no Instagram é a empresa que coloca. Então você não sabe se realmente é verdade, se ela colocou só uma carinha da pessoa com aquele depoimento falso. Mas lá no Instagram tem uma parte que as empresas não podem alterar, nenhum marketing pode alterar. Tanto é que tem várias reclamações de várias empresas numa parte de avaliações do Instagram. Então é ali onde estão as verdadeiras opiniões da galera. Então, sempre checar por ali. A mesma coisa do Google. As empresas também não conseguem apagar as avaliações e olhar no Reclame Aqui. Então, preste muita atenção. Tem o site aí no Brasil, Reclame Aqui. É muito importante ver. Claro que tem algumas agências. A nossa, graças a Deus, ainda não tem nenhuma reclamação. A gente já faz mais de 2 anos. E não tem nenhuma, graças a Deus. Mas, assim, checar também uma outra coisa importante. Da forma que a agência tá respondendo a reclamação. Porque, assim, claro que às vezes tem gente insatisfeita, que às vezes não entendeu uma forma do contrato, alguma coisa assim, então vai lá fazer reclamação. Mas tem que ver qual a forma que a agência também responde a essa reclamação. Nossa, gente, boas dicas aí da Marcela. Prestem atenção nisso para não cair em golpe. Muito importante. Sim. Deixa eu abrir a caixinha. Tá. Você veio no Brasil durante esse período ou já recebeu alguém aí da sua família? Eu fui para o Brasil em dezembro, fui para a Turquia, da Turquia fui para o Brasil, fiz uma escala na Turquia até, e aí fui para o Brasil visitar minha família, fiquei 2 meses, e aí nesse meio tempo eu fui também para a sede da agência, que é a agência que eu trabalho, lá em Minas Gerais. Então fui na sede, fiquei na casa da diretora. Gente, eu chequei tudo, porque quando eu aceitei trabalhar dessa agência aqui de Dublin, eu já estava em Dublin. E aí eu chequei todos os documentos, mandei para 2 amigos meus advogados. Tipo, eu chequei tudo da agência antes de aceitar trabalhar de fato. Isso já faz quase 1 ano e meio atrás. Então, eu aceitei, pesquisei tudo sobre a agência. Só que mesmo assim, né, com todos os documentos, as agências que iam falindo, eu fiquei meio assim, meu Deus me livre se falir, né? O que eu vou fazer? E aí, quando eu falei que eu ia pro Brasil, minha diretora, claro, vem aqui. Fui na cidade. Então, o bom é que Pouso Alegre é pequenininho. Então, ela cresceu na cidade, ela conhece todo mundo. É uma das agências mais famosas que tem lá de turismo. É uma agência muito famosa de turismo e eles têm intercâmbio.
Então, isso também é muito bom, né? Tem todo um suporte ali da cidade, a cidade inteira conhece eles, o que me deixou muito tranquilizada. Porque por mais que Muito tenha todos bom. os documentos, a gente sempre tem que ficar de olho. Até eu que sou Sim, com consultora, certeza. sempre fico de olho. Boa, Marcela. Deixa eu ver outra pergunta aqui. É, cada vez que você renova os 8 meses, você paga os 40 mil? Não, você paga somente o curso. Então, a primeira vez que você vem, o curso ele é mais caro, né? Porque é o primeiro curso, mas a partir do momento que você vai fazer a renovação, ele fica até um pouquinho mais barato. Então, só para vocês terem uma noção, o primeiro curso ele custa em média 3.500 euros e a renovação eles custam em média de 1.800 euros. Então, sai Hum. muito mais barato. E aí, Renovar. no caso, para renovar, você só precisaria pagar o curso, né? Para ter a comprovação de que você está estudando. E o resto seria acomodação, alimentação, de que você já Já gasta tava isso. normalmente. Você paga o curso e 300 euros pro visto. Você ganha Ah, novamente um tem. cartãozinho. Sim, no caso, o visto também é pago, né? 300 Isso. euros. Sim, tá. É, qual o nome da agência aí? Estão Vou perguntando, colocar Ana. aqui, Agência Viajar Mais. Boa. E vocês podem me chamar também. Se vocês precisarem, tô aqui. Certo, vamos lá. Aqui a Luana. Acredito que em Cork e Limerick também tem bastante oportunidades. Ou estão todas concentradas em Dublin? Não, tem bastante oportunidade, principalmente em Cork, porque apesar de ser uma cidade de interior, também tem aeroporto. Então, tem bastante oportunidade de trabalho. Eu também analiso muitas cidades de acordo com o perfil do aluno, assim. Dublin é Certo. muito a capital, é onde tudo acontece. A galera até brinca, fala que Dublin é o Las Vegas na Europa, porque é Nossa. muito baladeira, assim, uma parte, né? Acaba cedo, mas é muito baladeiro. Mas tem o interior, que é Cork e Limerick, que é para uma galera mais tranquila, às vezes para um casal que quer ficar mais tranquilo, ou a pessoa que quer realmente fazer a imersão na língua inglesa. Então, acaba sendo muito melhor. Boa dica também. Tá. E aí, em qual escola você estudou? Eu estudei na Erin School, que foi a primeira escola que eu não gostei. Na época tinha só brasileiro e foi uma das mais baratas que tinha na Irlanda. Depois eu estudei na Active Language Center, que fica em Dún Laoghaire, que não fica aqui no centro de Dublin, porque eu morava lá com a família. Só que ela tem uma escola aqui, que é a HC, que é uma das minhas favoritas aqui no centro. Então, essa escola é muito boa, é uma escola mediana ao valor. Ela tá na faixa dos 16 mil reais, mais ou menos. Mas eu gosto muito, é o mesmo dono, né? A mesma metodologia. E aí agora eu estudei na NID, que é NED, que é uma escola também muito básica. Porque aí agora eu já falei, ai, não quero mais estudar puxado, não. Vou pegar uma mais para salvar dinheiro também, né? Para ir guardando dinheiro para faculdade. Boa. Tá. E a Luísa quer saber aqui como ser au pair na Irlanda estando no Brasil. Se tem um visto específico para isso ou você tem que estudar em inglês? Não, aqui na Irlanda o au pair ele não é regulamentado, tá? Até mesmo quando você tá estudando inglês, você não paga taxas. Então, não é um trabalho legal. Então, Legal no sentido todo, legalizado, viu, sim, gente? Só legalizado. A esclarecer. gente, você não vai estar ilegal, você tá com visto de estudante, mas você não tá pagando taxas no país, né? A maioria das famílias, eu acho que eu conheci só uma família que registrou a menina no Revenu, que é como se fosse uma parte que você paga as taxas pro governo. Tipo a carteira de trabalho. Uhum. Boa, tá. Gente, inclusive, quem quiser saber mais sobre o au pair, ontem eu tive uma live também sobre isso, Eu para ser au vi, pair, era sobre au pair na França, e foi muito legal que a menina esclareceu tudo, a Letícia. Então, quem sim. quiser saber mais sobre o au pair, viu, gente? Confere lá no Estudando no Exterior a live de ontem. Deixa eu... Certo, o Vitinho aqui, ó, perguntando se tem algum limite de idade para fazer o intercâmbio em Dublin. Não, não tem. Tem desde o high school, que. Não, do high school não, minto. Do camping, que é. As crianças podem vir com o pai. Então, se for menor de 15 anos, ela pode vir acompanhada com o pai.
então faz um intercâmbio de férias. Mas a partir dos 15 anos pode vir também de um mês e sozinho, né? Você pode vir sozinho com a carta do pai e fazer o intercâmbio de camping aqui, que é o intercâmbio de férias, ou a partir dos 18, que aí você já pode trabalhar, que aí é o intercâmbio normal. E não tem máximo também, Não né? tem. Eu já tive cliente de 65 anos e eu vou fazer agora no início de junho uma live com uma moça que ela tem 72, eu acho. Arrasou! Adoro! E ela mora aqui na Irlanda agora. Ela veio, fez intercâmbio, se apaixonou por um irlandês, casou e mora aqui. Eita, que legal! Sim. E aí, deixa eu ver aqui. A Luísa tá perguntando se tem que comprovar algum valor para aplicar para o visto. Sim, os 3.000 euros. Você tem que trazer 3.000 euros, né? Que aí tá incluso nesse valor de 40 mil no total. Então, o valor de 40 mil tá incluso o curso. Incluso, assim, juntei todos. Falei o 40 mil no total, né? Também com esse valor da comprovação dos 3.000 euros. E também com as passagens e a escola. Boa, gente. Boa. Tá, deixa eu ver aqui a perguntinha que tá nas caixinhas. Aqui. Você indicaria o intercâmbio na Irlanda antes ou depois da faculdade no Brasil? Eita. Esse assunto é muito polêmico. Olha, pra mim, Marcela, eu indico antes da faculdade no Brasil. Sério? Porque eu acho que quando você chega aqui na Irlanda, você muda muitas perspectivas da sua vida e às vezes você aprende alguma coisa nova. Então, por exemplo, eu tenho a própria moça que morava aqui comigo, ela era advogada no Brasil, largou a carreira dela, apartamento, carro, tudo, veio para Irlanda e se apaixonou pela gastronomia, que não tem nada a ver. Então, tipo assim, hoje em dia ela vai fazer faculdade de gastronomia, então você às vezes chega aqui e se apaixona por uma coisa totalmente diferente. Eu era do RH no Brasil, então fiz MBA de gestão de pessoas, psicologia. Eu ainda amo psicologia, mas hoje em dia eu ia mais para um lado de marketing, de coaching, de ajudar as pessoas. Então, meu RH, tipo assim, não valeu muito a Não pena, serviu né, para muito. morar aqui. Então, eu acho que Entendi. é bem melhor vir antes da faculdade. Até porque quanto mais novo, a gente aprende mais rápido o inglês também, né? Sim, tem isso também. E aí vai que você já aproveita e faz a graduação também na Europa, né? Sim. Já tem outra experiência. E o bom da graduação aqui na Europa é que vale aqui, vale muito mais no Brasil, né? E a do Sim, com Brasil nem certeza. sempre vale aqui. É só aqui. Qual é a média do salário que você ganha trabalhando? Que é, como você disse, 850, mais ou Isso. menos, né? Se eu não me engano, hoje acho que tá 10,10 por hora. Ah, Esqueci. sim. Eu Tem que faço fazer só os no cálculos. montante. Acho que tá 10,10 por hora. É o salário mínimo. Boa. E a Larissa tá perguntando em quanto tempo pode mexer nos 3.000. Eu acho que é só para comprovar o visto, né? Depois Isso. disso. O visto funciona da seguinte forma. Então, a partir do momento que você decide vir para a Irlanda, 2 meses antes você precisa marcar o teu visto ainda do Brasil. Você vai marcar uma data na imigração, né, aqui da Irlanda, porque é o dia que você vai se apresentar pessoalmente com os documentos, os 3.000 euros e pagar essa taxa de 300 euros. Uhum. Mas 2 meses antes no Brasil ainda, você marca o teu visto no site deles. Você vem para Irlanda. Eu sempre falo para marcar 10 dias depois da data que você chegou. Por quê? Para você poder ir até a imigração se apresentar, você precisa já ter uma acomodação diferente da acomodação estudantil, da acomodação da escola ou da acomodação da agência. Você precisa ter outra acomodação fixa com o teu endereço, porque o cartão do visto vai para essa acomodação. E eles sabem todas as acomodações estudantis, os endereços, então eles não aceitam para os estudantes, né? Então, eles querem uma acomodação fixa que você realmente esteja morando. Então, eu sempre falo, depois de 10 dias. Também pela segunda questão que você precisa de uma carta da escola comprovando o attendance que você foi nos dias iniciais. Então, para entrar no país, você tem uma carta e depois Mas você ela tá tem para outra avisar carta. que tá finalizando o tempo, Vai acabar? então vai.
Qualquer Então, coisa que se vocês tiver mais alguma coisa precisarem, pra me dizer, chama lá no perfil que eu ajudo. ótimo, gente. Intercoma, intercâmbio com Intercâmbio a com Marcela. a Má. É que eu tenho que colocar Com tudo Mar. junto. Ai, pronto, gente. E qualquer coisa, a live também vai ficar salva aqui no Estudando no Exterior, tá, gente? Não deixe de Ai, que conferir ótimo. também. E Sim. obrigada pela presença, Eu Marcela. que Obrigada a todos agradeço. que Uma hora assistiram. passa muito rápido. Demais. Valeu, Sim. gente.